Vou começar contando uma novidade. No sábado, dia 13 de agosto, agora de 2022, eu vou postar um vídeo. Será um vídeo especial e eu gostaria que vocês olhassem para ver se vocês gostam. Eu vou mostrar áudios em forma de vídeos de Vital Frozy. O primeiro tema será o colapso do sistema 3D. Os textos dele são excelentes e tenho certeza que você vai adorar. E ainda mais, vai expandir e ampliar a sua consciência. São textos que nos levam a uma reflexão muito interessante. Bem, vamos então no nosso tema de hoje, que são os crop cycles. Eles aparecem em determinados períodos do ano e durante algum tempo eles imprimem imagens nas plantações de diversos países. Há alguns que podem ser feitos por seres humanos, que normalmente tentam imitar essa tecnologia estranha, mas há características que comprovam se são feitos por humanos da Terra ou humanos de fora da Terra, ou seja lá quem for que faz esses crop circles. Há alguns que podem ser feitos até por humanos. Aliás, os humanos tentam imitar essa tecnologia estranha, mas há características que comprovam se são feitos por humanos da Terra ou humanos de fora da Terra, ou seja lá quem for que faça esses ciclos. Agora prepare-se, e daqui a pouco eu vou mostrar para você uma filmagem, porque já houve filmagem de formação desses desenhos por um ou mais orbes que circulam nas plantações. Eles foram filmados enquanto faziam os desenhos. E eu vou mostrar mais tarde esse vídeo para você. O mais interessante de tudo é que alguns estudiosos dizem que eles são interpretáveis e podem transmitir importantes mensagens. Então, quais as mensagens que eles estão tentando passar para nós? Vamos explicar tudo isso agora. No sentido literal, o crop circle significa círculos cortados, mas aqui no Brasil eles são chamados de agroglifos. A geometria desses círculos é muito complexa, pois dizem que algumas delas são imagens de quarta dimensão transformadas para a terceira dimensão. Olha que loucura! Algumas delas dizem respeito à geometria sagrada, que se usa muito em construções e arquiteturas de outros séculos. Excluindo os casos de fraudes, existem aqueles que possuem características intrigantes. Veja essas características que definem se um crop circle é fake ou não. Primeiro ponto, a ausência de qualquer vestígio de ação humana, como marcas de pneus, restos de combustível ou ferramentas cortantes. Outro ponto é que as plantas onde estão os círculos sofrem muitas vezes mutações. Há mutações inclusive de nível celular e seus caules apresentam nós não condizentes com o crescimento normal das plantas. E tem mais, o perfil magnético registrado por equipamento imita a forma do círculo real. E um fator que define a diferença entre os fakes e os não fakes. São encontrados pequenos rastros de materiais radioativos de origem não terrestre impregnado nessas plantas. Esses círculos são realizados com precisão e, além da beleza aparente, possuem estrategicamente cálculos e mensagens ocultas, segundo algumas pessoas. Alguns espiritualistas informam que os crop cycles são mensagens para a ascensão da nossa consciência através da geometria sagrada. Então, se são mensagens, por que eles não escrevem isso ao invés de ficar desenhando? Ah, por essa pergunta você não esperava, né? Porque os cientistas já comprovaram que linguagens que utilizam desenhos aumentam a capacidade do cérebro na interpretação. A geometria sagrada ativa uma parte do cérebro ligada à inteligência, percepção e também à consciência. Então, o objetivo das imagens é ativar o nosso cérebro e aumentar a nossa capacidade de desenvolver a nossa inteligência também. Agora eu vou te mostrar a interpretação do primeiro crop cycle. Para nós a matemática é uma linguagem universal, correto? Em qualquer país, cidade ou estado, os que estudaram entendem certos conceitos da matemática. Recentemente, um cientista desvendou a lógica desse crop cycle que eu vou te mostrar agora. Não é interessante esse círculo? Esse agroglifo? Esse cientista foi o astrofísico aposentado Mike Reed, que notou que o desenho de aparência banal escondia algo muito complexo. Bastou ele completá-lo traçando o raio do círculo em correspondência aos sulcos para evidenciar uma mensagem escondida. Olha! E o que apareceu ali? Apareceu o número 3,14159265,4, que representa o quê? O quê? Exatamente os primeiros 9 algarismos do pi grego.
seguido de um 4 ao invés do 3 no final. Talvez você não se recorde que na escola o π grego que nos permitia calcular a área de um círculo. Se não lembrava, Cássio também é cultura, lembrando você disso. Lembre-se que o valor de π pertence aos números irracionais. Para a maioria dos cálculos simples é comum aproximar π de 3,14. Aliás, o número π é encontrado até no cálculo das pirâmides. Imagine você por que alguém construiu as pirâmides e usou cálculos com o número π. Me diga. Bem, uma boa parte das calculadoras científicas de 8 dígitos aproxima o π nesse número que eu estou te mostrando agora. Para cálculos mais precisos, pode-se utilizar o π completo, como está mostrado aqui embaixo. Eu nem vou falar porque são 52 casas decimais. Dá só uma olhadinha nesse número, que absurdo! Mas agora fica a pergunta, por que esse π aparece ter vindo de outro mundo? Qual o motivo? Vamos elucidar outros crop circles e ver os resultados. O Jonas Passos, que assina como JP e tem o seu site tonocosmos.com.br, criou um material próprio de interpretação dos crop circles. Ele acompanha constantemente o aparecimento deles e faz interpretações de todos que aparecem, mas ele dá algumas dicas, olha só que interessante. O sistema dele consiste em uma chave que é composta por 3 partes fundamentais. O primeiro ponto é a simbologia, o segundo ponto são os padrões e o terceiro ponto é a análise de conjuntos. E eu vou te explicar o que significa tudo isso, mas ele pegou uma sacada muito boa para interpretá-los. Segundo ele, a parte do símbolo se baseia principalmente no acervo da sabedoria antiga, sobre o qual praticamente todas as mensagens dos crop circles estão apoiadas. A sua construção é essencialmente geométrica, usando muitas vezes a geometria sagrada da antiguidade. A sua construção é essencialmente geométrica, usando muitas vezes a geometria sagrada da antiguidade. Número 2, os padrões. Nos cerca de 20 anos que Jonas Passos pesquisa os crop cycles, percebeu que muitas estruturas simbólicas se repetem em vários anos. E ainda que mudem o arranjo geral dos símbolos, a temática se apresenta repetidamente, o que configura um padrão. Por exemplo, desde 1990 ele vê o modelo 1111 em diversos símbolos. E o número 3, análise do conjunto. Quando identificamos um ou mais padrões se repetindo em 2 ou mais crop cycles, isso significa que podemos associá-los imediatamente entre si. São como peças em um quebra-cabeça que reunidas vão revelando o conjunto oculto nas imagens. Assim, ele resume da seguinte forma. No final de todas essas 3 etapas executadas, um grupo de símbolos matemáticos, geométricos, numéricos, rúnicos, gráficos, astronômicos, astrológicos, religiosos, tecnológicos, enfim, aparecem como letras formando uma palavra inteligível. Agora, se você pegar um crop circle em separado, será como estar olhando para uma letra de uma palavra. Em um você verá, por exemplo, a letra E, no outro a letra U, depois o S, depois o I, depois o R, depois o S, sem conseguir entender que a mensagem é. Em um crop circle você verá o I, no outro U, o S, o I, o R, o S, sem conseguir entender qual que é a mensagem. Mas quando você olha todos os crops, não é o U, S, I, R, S, mas que não significa nada. E sim, há por exemplo a palavra Sirius, e aí passa a fazer sentido. Jonas Passos declara ainda que devemos saber que o valor e significado de todos esses símbolos não vale somente aqui no nosso mundo. Então, sendo símbolos universais, valem a mesma coisa em outros mundos inteligentes como o nosso, na existência de um real alfabeto cósmico que eles compõem. Então você imagina que eles estão se comunicando conosco através de símbolos que são universais. Olha que interessante essa possibilidade. Então você imagina que os crop circles são uma linguagem universal. Olha que loucura, gente. Agora eu vou te mostrar esses 2 vídeos com os orbes avistados após realizarem a impressão de uma plantação. Dá uma olhadinha nos vídeos.
Agora, ó, antes de fazer qualquer interpretação, eu vou mostrar o vídeo de um crop circle sendo impresso em uma plantação. Sim, é como uma impressora, com a agulha da impressora fazendo o símbolo, gente. É muito interessante. Agora, filmar isso foi uma sorte e tanto, devia ser uma câmera de segurança na fazenda. Gente, não é impressionante isso? Você não achou? Olha, vamos fazer o seguinte. Vamos ver algumas interpretações de crop circles que surgiram em 2022 pela visão de Jonas Passos. Bom, ele já explica que os crop circles têm temporadas de aparecer em massa. E o início sempre se dá no mês de abril. Esse ano daqui, o primeiro foi avistado no dia 19. Mas ele deve ter aparecido 2 dias antes, no dia 17 de abril de 2022. Por quê? Porque é Páscoa e eles sempre aparecem a partir do dia da Páscoa. Olha essa revelação, você não sabia disso, aposto, né? Esse daí apareceu em Sixpenny Handley, na Inglaterra. E a mensagem inicial é: desabrochou a primavera, é a flor da primavera, porque é a primavera no hemisfério norte. Mas, olhando mais profundamente, significa um pentagrama simples, parecendo uma modesta flor nos campos floridos de canola. Mas há um detalhe nessa flor: uma das pétalas da flor recebeu um acento, um segundo semicírculo por cobertura. E aí vem a semelhança. Há um raro agrupamento de 4 planetas formando uma linha no céu. Não sei se você ficou sabendo que isso aconteceu em abril. Essa reunião dos 4 planetas, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, é significativa. Mas o que é aquele quinto círculo que pode representar o quê? Olha, ele pode representar um objeto chamado P7X, que foi detectado por telescópios. E por que esse tal de P7X? Acontece que a posição do objeto P7X neste mês de abril está exatamente alinhada com aqueles 4 planetas citados. Essa reunião planetária com um misterioso objeto pode estar acionando ejeções de massa coronal em série, ou seja, erupções solares, como realmente temos testemunhado nesses meses. Não sei se você já percebeu, mas o Sol está em um momento de muitas ejeções de massa coronal, aqueles jatos, aqueles feixes que ele joga no universo. Então a interpretação dele, os crop circles podem informar o sinal de que há novas emanações de massa coronal chegando. Veja esse crop circle do dia 17 de julho de 2022 que apareceu em Balbury Castle, na Inglaterra. Esse é um padrão hexagonal 12 em forma de teia. Em uma primeira interpretação pode-se perceber um perfeito sol interno com 12 raios que se prolongam até a extremidade da mandala, desenhando o zodíaco com perfeição. Agora, em uma interpretação mais profunda, unindo o crop circle anterior do dia 12 de julho, ele nos leva a uma extensão do nome de poder Om, entregue em código pelo crop circle no dia 12 de junho passado, 5 dias antes. Na realidade é uma chave tríplice que começou com a ilustração do Om e seguiu um padrão de 2 serpentes enroscadas na visão de um crop circle no dia 14 de julho. E agora se completa no modelo que expressa a geometria sagrada por trás da vibração do nome OM. Olha, com esse símbolo OM, resumindo e simplificando, é como se os aliens realmente tivessem interesse em ensinar a humanidade a despertar a consciência para entrar em contato com eles. Agora uma coisa totalmente estranha. O crop circle de Balbury Castle apareceu na Inglaterra no dia 17 de julho. E na manhã seguinte, no dia 18 de julho, ele foi modificado. Dá uma olhadinha nisso. Veja bem, crop circles de padrão hexagonal geralmente se associam ao Sol do ponto de vista cosmológico das interpretações.
Quando esse crop circle demonstra algum vórtice ou energia de movimento, geralmente significa atividade solar intensa, quer explosões ou ejeções, quer buracos coronais ou ventos solares. Não, tanto faz, ele simboliza isso. Agora você viu que interessante? São muitas formas de enxergar o mesmo evento. Você já tinha parado para pensar em interpretar esses crop circles? Olha, se você desejar uma descrição mais profunda e explicada, visite o site todocosmos.com.br e procure por Crop Circles 2022 e terá a explicação do JP, do Jonas Passos, bem detalhada e completa dessa interpretação. Você vai ver que ele vai profundamente nisso. Aliás, eu podia ficar aqui falando por horas sobre interpretações de crop circles e você iria ficar surpreso o que eles podem estar nos revelando. Mas é bom ficar claro para mim e para você duas coisas. Primeira coisa, eles estão se comunicando conosco. As mensagens são cada vez mais reveladoras e tenho certeza que ficarão mais claras a cada dia. Segundo, dizem, como eu já até citei no outro vídeo, que a civilização responsável por esses crop circles são os arcturianos. Será que são mesmos eles que estão querendo se comunicar através desses símbolos? Agora tem outro fato mais importante que eu captei e está ligado a esta última interpretação. Será que os extraterrestres têm interesse em nos ensinar a despertar a consciência e também expandi-la? Será que é esse o objetivo deles com esses crop circles? Se for isso, o que você acha de iniciar imediatamente o nosso despertar, hein? O que você acha de expandirmos juntos a nossa consciência? Então, só posso lhe dizer uma coisa, mantenha a mente aberta, com os pés no chão e os olhos no céu. E aguarde o próximo vídeo. Um grande abraço e sucesso!